Nunca contei essa história na internet, porque eu sei o quanto ela parece absurda. Mas foi algo que aconteceu com a minha família quando eu tinha cerca de 6 anos e até hoje ninguém conseguiu explicar. Cresci na Holanda. Quando eu tinha aproximadamente 5 anos, nos mudamos para uma casa geminada e relativamente nova e moderna. Durante quase 1 ano e meio, tudo foi completamente normal. Não havia história sobre a casa nem acontecimentos estranhos. Então, de uma hora para outra, as coisas começaram a mudar. A primeira coisa que me lembro eram sonhos recorrentes. Quase todas as noites eu sonhava que alguém estava parado do lado de fora do meu quarto, me observando pela porta. Meu quarto ficava no sótão da casa, e do lado de fora havia apenas um pequeno corredor onde ficavam a máquina de lavar e o computador da família. Sempre que eu comentava esses sonhos, minha mãe dizia que eu tinha muita imaginação. Mas pouco tempo depois, começaram a acontecer coisas que não podiam mais ser explicadas apenas como sonhos. Todas as manhãs, a porta da máquina de lavar aparecia aberta. As roupas que haviam sido deixadas lá dentro estavam espalhadas pelo chão do corredor. Ninguém sabia como aquilo acontecia. Ao mesmo tempo, minha mãe começou a ouvir passos vindos do sótão durante a madrugada. Sempre que ela subia para verificar, eu estava profundamente dormindo na cama. Então aconteceu algo ainda mais estranho. Certa noite, minha mãe acordou e percebeu que eu não estava no quarto. Ela desceu as escadas e me encontrou parado em frente à televisão. A tela estava cheia de estática. Segundo ela, eu apenas encarava aquele chiado completamente imóvel, como se estivesse em transe. Hoje acredito que eu provavelmente estivesse sonâmbulo, mas naquela época, aquilo só aumentou o medo dentro de casa. Depois desse episódio, tudo piorou. Os passos ficaram muito mais altos. Meus pais diziam que pareciam os passos de alguém correndo pelas escadas. As portas da casa começaram a abrir e fechar sozinhas, mas nada se compara ao que aconteceu em uma noite específica. Meus pais ainda estavam acordados na cama quando ouviram novamente os passos. De repente, a porta do quarto deles começou a abrir e fechar, sozinha. Sem pensar 2 vezes, os dois correram pela casa. Meu pai me pegou no quarto do sótão, minha mãe pegou minha irmã mais nova. Os 4 entraram no quarto dos meus pais, e foi ali que todos vimos a mesma coisa. Enquanto os passos continuavam correndo pelas escadas, a porta do quarto abria e batia com força repetidas vezes, bem diante dos nossos olhos. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente cética. Nunca acreditou em fantasmas, espíritos ou qualquer fenômeno paranormal. Mas minha mãe diz que ele jamais esqueceu aquela noite, porque pela primeira vez ele também ficou completamente apavorado. Sem saber mais o que fazer, minha mãe entrou em contato com uma amiga que conhecia algumas pessoas interessadas em fenômenos. Alguns dias depois, elas foram até nossa casa. Eu era muito pequeno, então não me lembro de muitos detalhes. Só lembro que elas carregavam um objeto triangular, algum tipo de aparelho que nunca consegui identificar. Depois de caminhar pela casa, disseram que havia uma energia muito forte, principalmente no sótão, exatamente onde ficava o meu quarto. Em seguida, realizaram algum tipo de limpeza ou ritual, e foi aí que aconteceu a parte mais estranha de toda essa história. Naquele mesmo dia, tudo simplesmente acabou. Os passos desapareceram. As portas nunca mais voltaram a abrir sozinhas. A máquina de lavar nunca mais apareceu aberta com as roupas espalhadas. Tudo voltou ao normal. Hoje, cerca de 25 anos depois, nenhum membro da minha família voltou a viver qualquer experiência parecida.
Até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela casa. Pode ter existido uma explicação completamente racional para tudo aquilo. Ou talvez tenha sido algo que nunca conseguiremos entender. Só sei que todos nós presenciamos os mesmos acontecimentos. E o fato de tudo ter terminado imediatamente depois da visita daquelas pessoas continua sendo o detalhe que mais me faz pensar no que realmente aconteceu naquela casa. Algo protegia o meu pai. Nunca soube dizer se é verdade ou apenas coincidência, mas aconteceu algo com os meus pais e até hoje ninguém conseguiu explicar. Tudo começou quando minha mãe foi consultar uma mulher que lia cartas. A consulta terminou normalmente e quando meu pai chegou para buscá-la, abriu a porta da casa da vidente. No mesmo instante, a expressão da mulher mudou. Ela ficou olhando fixamente para o meu pai, em completo silêncio. O clima ficou tão estranho que ela pediu para minha mãe esperar do lado de fora, porque precisava conversar com ele a sós. Meu pai, que sempre foi extremamente cético, achou aquilo estranho, mas entrou mesmo assim. Então a mulher disse algo que o deixou completamente sem reação. Ela afirmou que ele carregava um morto grudado nele, mas fez questão de explicar que não era algo ruim. Segundo ela, aquela entidade era uma espécie de protetor. Meu pai quase riu da história. Nunca acreditou nessas coisas. Mesmo assim, ela continuou. Disse que ele já havia passado por diversas situações em que poderia ter morrido e que só escapou graças àquele protetor. Depois falou algo ainda mais específico. Segundo ela, essa presença o acompanhava desde a infância. Existia uma ligação muito forte entre os dois, embora meu pai jamais tivesse pedido por aquilo. Ela explicou que aquela proteção havia sido colocada nele por alguém da própria família, uma pessoa que o amava muito. Em seguida, revelou mais um detalhe. Disse que esse parente havia trabalhado com coisas ocultas, práticas sombrias e que já estava morto fazia muitos anos. Ela comentou outras coisas, mas essa foi a parte que realmente marcou meu pai. Os dois foram embora e durante todo o caminho de volta ele permaneceu completamente calado. Quando chegaram em casa, ele finalmente perguntou à minha mãe: "Você comentou alguma coisa sobre a minha tia para aquela mulher?" Minha mãe ficou sem entender nada. Perguntou de qual tia ele estava falando. Foi então que meu pai percebeu uma coisa. Ele nunca havia contado para minha mãe que uma das tias dele era conhecida por ser bruxa. Era um assunto proibido dentro da família. Quase ninguém falava sobre isso. Essa tia havia morrido quando meu pai tinha cerca de 12 anos. E por causa do silêncio que existia em torno dela, ele mesmo sabia muito pouco. Mesmo tentando ignorar tudo o que tinha ouvido, aquela conversa não saía da cabeça dele. Algum tempo depois, durante uma visita à minha avó, ele resolveu tocar no assunto. Não contou o que aquela mulher das cartas havia dito, apenas perguntou sobre aquela tia. Minha avó respondeu com certo desconforto. Disse que realmente aquela irmã fazia diversos rituais e mexia com coisas muito pesadas. Não entrou em detalhes, mas deixou claro que havia práticas das quais ela preferia nem falar. Depois daquela conversa, meu pai nunca mais voltou a comentar o assunto. Apesar de tudo o que ouviu, continuou sendo cético até o último dia de vida. Para ele, aquilo permaneceu apenas como uma enorme coincidência, uma curiosidade impossível de explicar. Mas sempre que essa história é lembrada na família, fica a mesma pergunta no ar. E se aquela mulher realmente tivesse visto alguém que estava ao lado dele o tempo todo? Quem estava no quarto? Hoje aconteceu uma coisa tão estranha que ainda não consegui encontrar uma explicação. Eu estava sozinho em casa com meu filho pequeno. Ele brincava na sala com os carrinhos enquanto a televisão ficava ligada ao fundo. Saí da sala, passei pelo corredor e pela porta aberta do quarto dele antes de entrar na cozinha.
enchi a garrafa de água e comecei a voltar. Quando passei novamente em frente ao quarto, vi meu filho de costas para mim, parado em frente à cômoda. Ele segurava um carrinho e esticava o braço para colocá-lo em cima do móvel. Isso é algo que ele faz o tempo todo. Ele adora espalhar os carrinhos pela casa e deixá-los em lugares específicos. Como o quarto tem 2 portas, imaginei que ele tivesse entrado por uma delas sem que eu percebesse. Sorri ao vê-lo e disse: "Muito bem, campeão." Então continuei andando em direção à sala, achando que ele iria me seguir ou voltar pelo outro caminho, que era um pouco mais longo. Mas cerca de 2 segundos depois entrei na sala e senti o meu corpo inteiro gelar. Meu filho estava sentado na cadeirinha dele, assistindo a televisão exatamente onde eu havia deixado antes de ir até a cozinha. Na mesma hora, olhei para a outra porta do quarto. Ela continuava completamente fechada. Além disso, ele provavelmente nem conseguiria abri-la sozinho. Fiquei completamente paralisado por uns 5 segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando eu consegui falar, perguntei: "Você estava agora há pouco no seu quarto?" Ele simplesmente olhou para mim e respondeu: "Não." Entreguei a garrafa de água para ele e ele voltou a prestar atenção na televisão como se nada tivesse acontecido. Já eu precisei me sentar no sofá por alguns minutos para tentar processar o que tinha acabado de ver. Até agora não consigo explicar quem ou o que eu vi parado no quarto do meu filho.